Você sabia que no seu dia a dia você utiliza muitas palavras de origem tupi? Não sabia? Então espera um pouquinho que eu já vou explicar que babado é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro que eu já tenho há um bom tempo comigo, estava guardado na minha estante. E eu há muito tempo estava também para apresentar para vocês e resolvi então finalmente fazer isso hoje, né? É um livro que traz justamente uma discussão que me pareceu muito legal, que é a de que, afinal de contas, nós usamos o tupi até hoje e não nos damos conta disso. Mas afinal, o que é o tupi? Né? Então, para falar do tupi, a gente precisa lembrar da língua tupi-guarani. Que era uma língua falada, né, uma língua geral, utilizada aqui no Brasil, no tempo do Brasil colônia, tanto pelos colonizadores e missionários que vieram para cá, quanto pelos indígenas que já habitavam essa terra. Então, ela se transformou numa língua que todos utilizavam, tanto o colonizador quanto o que já aqui morava, para poderem se comunicar, para estabelecer relações comerciais, né, para fazer o dia a dia funcionar, né, e também para explorar, né, muito do que havia aqui, como nós sabemos. Então, precisava existir uma língua comum, né, para que todos se entendessem, e a língua, então, escolhida foi essa, né, o Tupi-Guarani, que na verdade é uma das 10 línguas da família do tronco Tupi. Então a língua geralzona mesmo, né, era o Tupi, e dali vinham todas as outras famílias linguísticas derivadas desse tronco. O Tupi, na verdade, ele veio da língua Tupinambá, que era uma língua falada, né, aqui no Brasil na época pelos indígenas, por alguns indígenas que aqui habitavam. E por que eu digo isso? Porque erroneamente as pessoas pensam, né, podem pensar que todos os indígenas falam a mesma língua, que todos os indígenas têm os mesmos rituais, a mesma cultura. E alguns programas, né, que eu já apresentei aqui atrás, eu já expliquei, né, que muito embora nós possamos pensar nisso, né, mesmo dentro da mesma etnia, os indígenas não falam a mesma língua. Por exemplo, eu conheci uma aldeia de indígenas Guarani, da etnia Guarani, aqui na minha cidade, né, que existe aqui numa região mais afastada aqui do centro da minha cidade. Ora, essa aldeia que eu conheci fala o Mbiá Guarani, que é uma das variedades linguísticas dessa etnia. Porque dos Guarani nós temos os Nhandeva, os Kaiowá e os Mbiá. Então, conforme a etnia, vai ser o tipo de língua que eles falam, a variedade linguística que eles utilizam. Então, naquela época, né, o Tupi, ele veio de uma outra língua, então, que seria o Tupinambá, né? E aí ficou Tupi-Guarani, né, que era aquela língua geral, então, que todos utilizavam aqui. Bom, a gente acabou dizendo que é só Tupi, no fim das contas, né, retomando, né, remontando aquela língua mais antiga lá da origem da colonização, né, mas que deixou vestígios, deixou marcas na nossa língua, no que nós falamos até hoje. E é exatamente isso que o livro que eu vou apresentar fala, nos mostra, que é este aqui, O Tupi que Você Fala, e o autor é Cláudio Fragata. E quem ilustra, pessoal, esse livro é um ilustrador que eu admiro muito, que é o Maurício Negro. Ele é designer gráfico, ele é ilustrador, também escritor, e um sujeito profundamente ligado à temática da diversidade étnica, cultural e artística brasileiras. Então, já pela capa, né, nós vemos esses traços, né, aqui nessa borda a gente vê uma faixa com pintura geométrica, que é muito comum na cultura indígena, tanto nas cestarias quanto nas pinturas, né, tribais, faciais e corporais, especialmente os Guarani, né, como eu estudei um pouquinho mais nessa etnia, a gente vê bem isso nas cestarias, especialmente. E aqui mais abaixo, né, ele representando o indígena, aquele indígena lá das origens, né,
que usava cocara, arco e flecha, aquele indígena que realmente está no seu meio, né, no meio natural, na floresta ou nas suas aldeias localizadas em regiões fora da cidade. Já o indígena urbano dificilmente aparecerá assim, salvo em alguma ocasião especial ou de festividade. Tá? Então, assim, já há elementos na capa que nós podemos ir explorando, né, ao fazer uma mediação de leitura, né, com nossos filhos, com os nossos alunos, enfim. E aí vamos ver, então, né, como começa, né, esse livro. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. E aí vem essa ilustração que eu achei fantástica, né, uma boca, né, e de dentro da boca a gente vê o indígena remando, né, como se estivesse numas águas. E aí a gente vê toda essa associação, né, da boca, a boca que fala a palavra, né, que é a palavra do indígena, que está até hoje aqui, né, conosco. Então, quantas relações legais a gente pode estabelecer, interessantes, provocadoras, né, com essa imagem aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E aqui a gente vê, ó, na própria expressão do indígena, na própria figura do indígena, nós vemos o tamanduá, o siri bem na boca, né, e o sagui aqui. Vejam quantos elementos interessantes para a gente explorar nas ilustrações, pessoal, tá acompanhando o texto. E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? E aí, olha a diversidade dos bichinhos, pessoal, tá muito legal, assim, pra gente explorar com os alunos ou com os filhos, até para discutir, né, que espécies nós encontramos aqui. Por exemplo, nós que somos aqui do Rio Grande do Sul, eu sei que ali próximo à aldeia, né, onde os indígenas Guarani que eu conheci, nós encontramos capivara, nós encontramos tatu, né, mas será que jacaré a gente encontra? Né? E será que os nossos filhos e alunos conhecem todos esses animais? Então aí já dá uma boa conversa, né? Vamos ver que mais. Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Então, mesma coisa com as frutas. Ai, pessoal, as ilustrações do Maurício Negro, eu sou suspeita porque eu sou fã mesmo, tá? E aí a gente vai explorando também, né, essa diversidade, né, das frutas e tal. Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. E aí ele revela, né? Bom, tudo isso que nós falamos até agora são palavras de origem tupi, né? Também é tupi, samambaia, sabiá e paçoca. Tá? E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Olha que legal isso, pessoal. Aí a gente já pode trazer, né, até os brinquedos ou, né, retomar as brincadeiras de origem tupi, né, e ver, poxa, essa brincadeira da peteca também, né, talvez não seja tão comum por aqui pelo sul, pela minha cidade, mas a gente brinca com as crianças de peteca, às vezes a gente constrói petecas com as crianças, né, em oficinas. Então é muito legal, né, a gente poder ver essa interface entre uma cultura que parece tão diversa da nossa, mas que no dia a dia, né, nós fazemos uma interface com ela e nem percebemos, tá? Vamos ver que mais. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Né? E aí é bem legal também, né, a maneira como o ilustrador mostrou o fenômeno da pororoca, né, que é quando as águas do mar se encontram com a do rio, que é um fenômeno fantástico, né? E aí a gente vê, ó, as ondas, né, ou como se fossem algas, né, os próprios cabelos, né, do indígena aqui representado. Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Ó, e aí vejam o saci, pessoal, todo desenhado, trabalhado, né, no visual indígena, né, com as figuras geométricas na pintura do rosto dele. Eu achei sensacional essa sacada. Viu como você entende tudo, sim, senhor, sem precisar de tradutor? Né? Pode parecer uma coisa tão distante de nós e é um vocabulário, muito desse vocabulário já está incorporado ao nosso do dia a dia, ou do nosso dicionário, né? Dos livros que nós lemos, até da nossa vivência cotidiana, né?
Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia, né? Que foi o que eu acabei de falar, né? E olha que massa essa ilustração, pessoal. Sujeito, né? Provavelmente o leitor com quem esse escritor fala, se olhando no espelho e se enxergando como um indígena, né? Isso eu achei bárbaro. Porque muitas vezes a gente se distancia das culturas, né? A gente pensa que não tem nada a ver com indígena, nem com africano, nem com qualquer outra etnia. E vejam quantas relações, né? Quanto da cultura do outro está na nossa cultura. Quanto a cultura do outro é também a nossa cultura, né? E eu achei demais essa ilustração do espelhamento ali. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. E o legal, pessoal, é que as palavras, ó, né, em tupi, de origem tupi, são todas destacadas com cores diferentes, ó. Eu achei sensacional também esse recurso imagético, né, esse recurso não verbal, que é a cor, auxiliando na produção do significado. Tá? Então, fantástico também essa sacada. E aí terminou. Ah, pessoal, então é um livro, assim, muito bacana, ele é um livro, assim, relativamente simples de ser lido, até para uma criança menor, né, não no sentido de simples de ser fácil, não é isso, mas é um livro que não tem muito texto, né, não é um livro robusto, que vai cansar, né, de repente uma criança com menos vivência literária, por exemplo, né, um prato cheio. E para aqueles que já têm uma caminhada literária, pessoal, o quanto de informação, né, importante ele traz do ponto de vista do estreitamento cultural, né, entre nós, ditos ocidentais, e a cultura do indígena. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o nosso próximo caso de leitura. Oi, gente, tudo bem? No programa de hoje também tem um bônus. O que aconteceu, pessoal? Há um tempo atrás, eu li aqui, né, no meu canal, essa história maravilhosa, né, da Marina Colasanti, Breve História de um Pequeno Amor. Só que eu não contei o final. E aí alguns seguidores, né, me mandaram mensagens. Ai, conta o final da história do Tom, conta o final da história do Tom. Então, eu vou ler agora, né, como é que termina a história do Tom. O que acontece, né, só para recapitular. O Tom é um pombinho, né, que ele é encontrado quase morto, né, pela narradora. E ela cuida desse pombinho com todo amor e carinho, né, e tal, até ele ficar forte, ele vai crescendo, ela vai cuidando dele, né, até que chega um momento que esse pombinho, que é o Tom, conhece uma pombinha, né, começa a namorar. E aí a dona, né, porque, enfim, ninguém é dono de ninguém, mas a narradora, né, poxa, ficou chateada, que história é essa do Tom tá de namorada? E aí ele às vezes voava com ela por aí, custava voltar, né? Bom, aí o que aconteceu, tá, pessoal? Então, vamos lá. Dormiam os dois no alto do telhado, o Tom e a sua namoradinha Pombinha, né? Tom, 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 ela gritava, né, a narradora de manhã. E ele vinha num farfalhar de penas. Ela também vinha, sem que a chamasse, porque não lhe havia posto nome. Parecia-me velha demais para o batizado, ou faltava ainda intimidade com a família. Acredito que teria lhe dado um nome se apenas tivéssemos tido tempo para isso. Eu sorria contente, punha a tigela no chão, às vezes estendia a mão para que ele pousasse. Mas um dia, Tom, 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 chamei, e meu pombo, com suas belas asas cinzentas, não se balançou no alto, não se preparou para voar até o chão. O casal não havia passado a noite no telhado. Tão dura a vida dos pombos urbanos, pensei. Água pouca, comida rara, e crianças que os perseguem, e bicicletas, e carros. O mundo é um espaço cheio de ameaças. Tom demorou 2 dias antes de voltar com ela para comer. Se naquela noite dormiram no telhado, não sei. De manhã já não estavam. Meu coração dizia que não fazia sentido ele ir embora, quando tinha comigo segurança e comida, carinho e liberdade. Minha razão sabia que o que fazia sentido para mim podia não fazer sentido para ele, e que tudo que eu lhe dava podia não ser aquilo de que ele necessitava.
Tom tinha seus próprios desejos. Assim continuou por algum tempo. Eles vinham, sumiam, voltavam. Um casal exercendo a sua vida. Cheguei a pensar que seria sempre desse modo, que talvez fizessem um ninho debaixo das telhas como aquele em que Tom havia nascido. E me pareceu bem, mas não foi o que aconteceu. A partir de um sumiço que acreditei igual aos outros, até perceber que se prolongava indefinidamente, Tom nunca mais apareceu em meu terraço, nem vi sua pequena companheira. Durante um tempo esperei, depois percebi que não tornaria a vê-lo, ou só o veria na lembrança ao reparar em algum pombo cinzento com pescoço de ametista. As histórias inventadas não costumam acabar de repente. Tem um final bem pensado em que tudo parece se encaixar na justa medida. Mas a vida escreve suas histórias de outra forma. Dá a impressão de que termina sem explicar, quando na verdade está terminando apenas para algumas das personagens, enquanto leva a história adiante para as outras. Foi assim que escreveu a história de Tom e de nosso bem-querer. Eu fiquei com um tanto de saudade, um tanto de preocupação por tudo o que o esperava, e um tanto de orgulho. Mas o mundo era o espaço de meu lindo pombo, o espaço para o qual eu o havia criado. E ele foi ocupá-lo, para continuar sua própria história, ainda que longe de mim. Tá bom, pessoal? Ai, até me emocionei. É muito linda essa história, tá, pessoal? Então, quem me pediu está aí o fim, né? O final da história. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.